Olá, boa noite. Está começando aqui no canal 16 mais uma edição do programa Câmara Mulher. Hoje as mulheres são empreendedoras, chefes de família, esportistas, são o que elas quiserem ser. Mas há algumas décadas a história não era assim. Por isso hoje eu converso com a professora e doutora em História, Jaqueline Allert, que fala um pouquinho sobre as conquistas femininas ao longo dos anos. Professora, seja bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, obrigada. Eu começo perguntando para ti então, a mulher conquistou muitos direitos com luta, né, com muito esforço. Então, quais são as principais conquistas, né, os principais direitos adquiridos pelas mulheres ao longo da história? Sim, foram todos eles, de fato, com muita luta, né? A partir do século XIX começam a ser mais presentes as reivindicações femininas no cenário da política, no cenário cultural e social. E a partir do século XX, aí, né, adentrando o século XX, elas se fortalecem. É muito difícil a gente pensar quais seriam as conquistas, qual é a conquista mais importante, ou quais seriam as conquistas mais importantes, porque elas foram se complementando, né? Num primeiro momento, o direito pelo voto, as sufragistas, no século XIX, aí, né? Depois, o direito pela igualdade das leis, pela possibilidade do acesso à educação. Então, todas essas conquistas, elas foram se complementando, né? Elas foram sendo construídas, né, em prol do alcance de uma igualdade que a gente ainda busca, que não está concretizada. No mercado de trabalho, por exemplo, é uma conquista que a mulher sofreu muito, né, para conquistar, digamos, a igualdade. É um fator, o mercado de trabalho hoje, que ainda tem muito para ser alcançado. Sim, porque a lei que previu ou que exigiu o direito de igualdades trabalhistas, ela é uma lei muito recente. Se a gente for pensar na nossa história enquanto humanidade, enquanto sociedade, né, seja cultura ocidental, mesmo oriental, mas sobretudo ocidental que nos cabe, essa Organização Internacional do Trabalho vai ser na década de 50 que ela vai prever a igualdade das leis trabalhistas entre homens e mulheres. Então, isso é muito recente, né? Isso é o espaço de pessoas que viveram isso e que ainda estão vivas. Né? Então, não é algo que nós ainda, em função disso, ainda estamos galgando. As mulheres ainda precisam, muitas vezes, em áreas diferentes, em diferentes ramos de profissões, elas precisam provar que são tão capazes quanto os homens, né? Isso é um absurdo, porque nós não estamos falando, essas diferenças intelectuais não se dão por gênero, né? Se dão por... elas são questões do humano. Então, claro, ainda é difícil se ver, para ter uma ideia, se prevê, né, as pesquisas prevêem que pode haver uma equiparação daqui a em torno de 80 anos. E eu penso que isso é bem otimista. Porque é muita mudança, né, para enfrentar ainda, muita mudança cultural. As notícias, né, o que a população mais sabe é que os direitos começaram a ser conquistados, as histórias nas mulheres que trabalhavam nas fábricas na Europa. Como começou, né, essa busca, essa conquista na história para vocês, né, onde deu o passo inicial na conquista dos direitos femininos? A gente marca isso mais ou menos na metade do século XIX, a partir de 1850, que começam em vários países, né, não só nos Estados Unidos, que vem a fábrica, a história que vem a calhar no Dia Internacional da Mulher, mas antes disso é importante lembrar que houveram muitos protofeministas ou protofeministas, né, que antes ainda já exigiam uma igualdade dentro da literatura. Nós vamos ter lá em 1360 a Cristina de Pisano, por exemplo, que vai, pense, né, no período medieval, vai reivindicar que homens e mulheres tenham igualdade, né, que possam escrever, que seus escritos sejam válidos. Aqui na América a gente vai ter Juana Inés de la Cruz, no México. Então, são pontuais, mas são importantes, são preocupações que vinham já se apresentando ao longo da história. É claro que no século XIX elas ficam mais visíveis, porque elas concentram um número de pessoas maiores, elas têm adeptos maiores e a partir disso a organização também vai se estruturando, né? O século XX eu penso que foi o grande pulo disso, né? Em que as mulheres adentraram a política,
E eu penso que talvez das conquistas essa aí, né, como tu me perguntaste antes, o que seria importante? O domínio político é muito importante, o domínio da representação. O domínio da representação que rege um pouco dessas questões legais, que rege um pouco dessas questões sociais, então, rege bastante, deveria, né? Então, o século XX aí ele aparece aí sim como um diferencial muito grande, porque nós vamos ter mulheres entrando na política, nós vamos ter mulheres assumindo cargos de liderança, né? Que antes eram reservados somente para homens. Uhum. A própria conquista do voto foi devagar. Primeiro ele foi liberado para as mulheres casadas, aí também teve algumas regressões nesse sentido. Foi um passo importante. Foi. A história das conquistas femininas, ela nunca foi linear. Nunca foi algo que a gente pudesse dizer que inicia com uma conquista e a partir dali só vão haver avanços. Não, ela é uma história de conquistas e retrocessos. E justamente a possibilidade, o direito ao voto, ele se deu em diferentes países. Inúmeros países da Europa que nós olhamos como um espaço avançado, o velho mundo e tudo mais, eles vão conceder esse direito às mulheres em depois da metade do século XX somente, né? Então é claro que isso é gradual, assim como é gradual a questão do direito da mulher sobre o seu próprio corpo, o debate em torno das questões de aborto, né? Então também isso é feito de idas e retrocessos, de conquistas, né? E de retrocessos, sim. No Brasil, grande parte das conquistas iniciaram na Era Vargas. Então, desde então, as conquistas vêm aumentando. Como é que tem sido no Brasil, né, o direito feminino, principalmente na política, ao voto? O Brasil, do modo geral, ele acompanhou um movimento mundial. Nós sempre tivemos representantes aqui, por exemplo, do movimento feminista, né, que teve 3 fases que hoje são consideradas importantes. Uma fase inicial que foi essa, a luta pelo voto, e pela possibilidade de educação, né, de frequentar as universidades, frequentar as escolas, não só as séries elementares. Uma segunda luta, então, pelos direitos, que vai pegar aí sim esse período, né, do Getúlio até o período da ditadura, em que as mulheres reivindicam uma igualdade de direitos constitucional, que isso esteja lá, porque até então a Constituição legitimava a diferença entre homens e mulheres. A questão, inclusive, da traição era posta, a traição feminina era algo a ser julgado de modo diferenciado, né? E aí, a partir da final da década de 80 e 90, esse movimento retoma com novos ares, né? Ele, claro, considera todas as conquistas até então, que foram a possibilidade da formação integral, né, dentro das universidades, da participação, a igualdade no mercado de trabalho, a igualdade de salários e tudo mais. Isso é retomado depois na década de 80 e 90, mas olhando as falhas que esses movimentos tiveram. Isso no Brasil foi muito interessante, foi um movimento válido para nós hoje, século XXI, nós ainda discutimos essas pautas levantadas naquele momento, que afinal, igualdade para quem? Para a mulher classe média, branca, que consegue adentrar o espaço de uma empresa ou de uma universidade, né? Mas e aquela mulher que tem condições diferenciadas, né? Que vive nos bairros mais afastados, que tem um acesso mais restrito a essas discussões, como alcançar elas? Né? E também acabou acolhendo nas suas discussões a questão de gênero de fato, mas aí com transexuais, né? Com gays, lésbicas, simpatizantes e todo esse conjunto de pessoas que têm direito às escolhas sobre o próprio corpo, né? Sobre as suas relações afetivas e assim por diante. Tu falava bastante da conquista, o direito à educação. Hoje no ensino superior a gente vê até muitas vezes o contrário, que as mulheres são dominantes, sim, tanto alunas quanto professoras. Muitas vezes a gente vê que o público feminino dominou, mas foi muito difícil também alcançar esse direito à educação. Foi difícil, e quando ele foi possibilitado, ele foi
enfim, foi buscado com muita força, né? Tanto que esse é um resultado que a gente tem, sim. As universidades estão cheias de mulheres, né? O que talvez as conquistas que nós ainda devemos buscar é pela ampliação do campo de atuação das mulheres dentro da universidade, nos cursos, nas formações que elas fazem e, consequentemente, claro, no mercado de trabalho. Porque nós ainda temos cursos que são predominantemente masculinos, porque há uma concepção que se carrega de que o homem pertence às exatas, de que a mulher ela não vai corresponder. Então as engenharias, né, elas têm basicamente a agronomia, tem inúmeros cursos que são formados por homens. E isso não é algo de modo algum biológico, não é uma preferência que se dá, né, que é construída biologicamente, isso é algo construído culturalmente, socialmente, em que as meninas, quando pequenas, não recebem brinquedos para montar, para arquitetar e para resolver problemas de ordem exata, né? Elas recebem uma vassoura, uma boneca para brincar. Então, é sem querer que a gente vai reproduzindo padrões que há muito tempo vêm sendo normalizados, né? Eles são normais dentro da sociedade. Então, há muita coisa que mudar na estrutura disso tudo, de não separar, não fragmentar o que é um universo de meninas e um universo de meninos, para que todos possam ter acesso e de fato, explorar suas potencialidades, né, indiferente, absolutamente, né, de ser menina ou menino. Nesse assunto ainda existia, e acho que existe ainda, um certo medo de dar poder às mulheres. A mulher vai chegar no ensino superior, vai ter o mesmo conhecimento que os homens. Então acho que era uma questão que os homens tinham medo de dar poder às mulheres, conhecimento às mulheres. Esse estigma da inferioridade, ele ainda pesa. Se isso fosse mentira, nós não teríamos hoje políticos defendendo abertamente que uma mulher deve ganhar menos porque, por exemplo, ela engravida. Né? Nós não teríamos comentários, nós não teríamos esse espaço, as redes sociais não teriam um espaço tão forte de manifestação de uma inferioridade feminina e daquilo que é o papel feminino, o lugar da mulher. Né? O lugar da mulher é onde ela quer estar, né? Então, isso existe, sim. Aí essa questão, se é por um medo, talvez, não sei fazer, não consigo fazer essa análise social, assim, se ainda permaneceria um medo disso, de uma representação maior do feminino, mas eu penso que se atribui muito a um estigma da inferioridade feminina, como as coisas que ainda pesam, né? O sexo frágil, a mulher é aquela que dá os pitis, a mulher é aquela que é desequilibrada em vários níveis, e que sabe que é sensível, ou seja, todas essas qualidades que são subjetivas, que são humanas, emotivas, elas são interpretadas como uma desqualificação frente à racionalidade, à suposta racionalidade que o homem tem. É claro que homens e mulheres são diferentes, né? Homens não engravidam, homens não amamentam, não menstruam. Mas a questão das possibilidades intelectuais e cada um dos alcances, ela não chega, não está nesse patamar de discussão de modo algum, né? E aí entra a diferença entre igualdade e equidade, né? Buscar não só a igualdade, mas um julgamento justo para as mulheres. Eu penso que a base da igualdade é o respeito à diferença. Né? A questão de que nós somos iguais na nossa condição de sermos diferentes, né? Não só homens e mulheres, mas gays, lésbicas, transexuais, não importa. O respeito a que tu seja diferente de mim, os meus filhos, o meu esposo seja diferente, e que isso nos faz iguais. A consciência das nossas diferenças é a base da igualdade, isso é importantíssimo. E é a igualdade do humano, não é de gêneros. Né? É o respeito ao ser humano que está ali, é o respeito às possibilidades e potencialidades daquele ser humano. Já que nós vamos terminando o primeiro bloco do nosso programa, em seguida retornamos então com o Câmara Mulher.
Estamos de volta com o programa Câmara Mulher, que hoje fala sobre as conquistas femininas na história. A minha convidada é a professora e doutora em História, Jaqueline Allert. Jaque, então nós retornamos falando um pouquinho mais sobre essa conquista feminina, especialmente na política. No Brasil, por exemplo, recentemente, em 2010, nós elegemos a nossa primeira presidente. É uma questão importante, né, que faz a mulher ter um papel social no país mais relevante. Com certeza. A questão da representatividade política, ela é importantíssima. A gente teve, sim, esse avanço, né, de eleger uma mulher de esquerda, que é mais difícil ainda, né? Mas a gente também teve em contrapartida aí no movimento de impeachment, no movimento que, de um modo geral, pega a América Latina, alguns países da Europa também, uma reação muito grande à presença das mulheres, à presença desses partidos de esquerda, e que estava carregada, sim, de questões misóginas, né? É claro que isso não é um elemento que... foi um elemento analisado por várias áreas do conhecimento, por exemplo, a partir das manchetes, a partir das notícias que foram exploradas das fragilidades da presidente Dilma, né? Então, a questão que pesava sobre ela, muitas vezes, na incapacidade de governar, eram elementos do feminino, né? Um desequilíbrio emocional, uma histeria. Então a gente viu a mídia explorar muito esses elementos em fotografias, em chamadas, em matérias, né? E por outro lado, e de um modo muito decepcionante, né? Uma nação, entende, um país que a elegeu, acabou também transformando essa situação política, essa crise política, em piadas que afetavam diretamente as mulheres, não a presidenta Dilma, né? Como adesivos de mau gosto colados nos carros, visando as genitais da presidente, inúmeras outras piadas e deboches que se deram focando esse elemento. Então, mostrou que, né, a conquista sim foi importante, mas que ainda há muito para se buscar, ainda há muito para se construir nesse sentido, né? Por exemplo, nós aqui em Passo Fundo não temos nenhuma mulher na Câmara de Vereadores, né? Tínhamos uma, não temos mais. A representatividade, assim como a presença de negros, a presença de índios, a presença de representantes de todos esses segmentos sociais, ela é importantíssima, porque a partir de dentro desses grupos é que se sabe as necessidades desses grupos, sim, e se consegue estabelecer as necessidades, garantir os direitos que se sabe que eles prescindem. A gente fala um pouquinho da história, relembra as conquistas, mas é importante salientar que hoje muitas mulheres ainda são vítimas de inúmeras violências. A gente comentava também alguns países onde os direitos femininos praticamente não existem. Sim. Para nós termos uma noção disso, as pesquisas recentes da ONU, elas apontam que 1 em cada 3 mulheres no mundo já foi agredida. Né, fisicamente agredida. Claro, dentro dessas agressões nós vamos ter espancamentos, estupros, enfim. Não há como contabilizar uma violência psicológica, que é muito comum, né, muito corriqueira, muitas vezes despercebida, inclusive pelos que estão ao nosso redor, quando ela acontece. E esses passos... como não tratar isso como um elemento tradicional da história, tradicional da cultura, mas sim como algo que fere os direitos humanos, as vestimentas obrigatórias, a mutilação das genitálias, as mortes por honra que acontecem muito, os casamentos, os sequestros de mulheres, os casamentos forçados. A gente está falando de milhares e milhares de mulheres submetidas ainda, como há milênios atrás, né, que não alcançaram as conquistas que nós, talvez, aqui hoje em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, no Brasil, né, achamos que conquistamos, né? É importante olhar para esse segmento todo que não
ao qual ele não alcançou. Isso faz com que a luta seja ainda universal, né? Faz com que a gente não possa baixar a guarda, com que a gente não possa descansar, que isso seja lembrado sempre. Nós falamos muito de feminismo. O que seria o feminismo? Como ele começou, né, a ser popularizado também? O feminismo é muita confusão, né, em relação ao feminismo. Inclusive as próprias mulheres fazem confusões. Porque o feminismo não é de modo algum o oposto do machismo, ou ele não é apelidos pejorativos também como feminazes, se escutam, né? Não, de modo algum. O feminismo, ele busca um reconhecimento da igualdade. Eu, como mulher, eu quero ser reconhecida como igual ao meu marido, eu quero ser reconhecida como igual aos meus irmãos. E para mim é um paradoxo muito grande realmente que os homens não entendam as reivindicações feministas, porque de que modo eles podem explicar que eles não queiram para a mãe deles, que eles não queiram para as irmãs ou para as filhas uma igualdade de direitos, né? Uma igualdade de salários. Eles pagam a universidade das suas filhas e eles querem que elas tenham um emprego em que elas seja equivalente ao dos seus colegas homens. Isso é absolutamente, isso sim seria natural, né? Cultural é isso não acontecer. Então, para mim é um paradoxo muito grande mesmo essa reação ao feminismo. O feminismo, ele busca um resgate de um histórico construído, um histórico muito longo de diferenciação, né, de desigualdades. Então, nós martelamos em questões, veja, durante a ditadura, as mulheres, elas, de um modo muito enfático, elas colocaram na pauta das discussões as suas igualdades, né, as suas necessidades. E elas foram reprimidas pelos próprios movimentos de esquerda, né? Não só pela ditadura, mas pelos próprios, a ditadura sem dúvida, de uma maneira muito drástica, né, com o exílio de mulheres e tudo mais, mas elas foram reprimidas pelos partidos ao qual elas pertenciam, acusadas de estarem desviando as razões essenciais da luta. No entanto, essas razões que as mulheres reivindicam, que elas colocam em pauta, elas estão inseridas nisso, elas se fortalecendo como grupo, elas se fortalecendo enquanto direitos, né? Elas estão muito mais, elas têm um alcance muito maior dos seus exercícios. Então, são pautas, sim, que quando a gente fala em questões políticas gerais, elas cabem às questões femininas, sim, porque, né, o político, o pessoal também é político, como foi um dos jargões dos movimentos feministas, né? O pessoal é político. Uhum. Com relação à violência contra a mulher, que nós falávamos um pouquinho antes, é uma questão histórica também, essa violência que a mulher sofre? Sem dúvida, sem dúvida. E no campo da história, no campo da cultura, a gente tem um elemento verificável, né, que a gente consegue perceber muito bem. Nosso mundo, em termos tecnológicos, ele avança de modo que a gente não consegue captar, né, a quantidade de elementos novos que estão à nossa disposição, sejam eles em relação às mídias digitais, em relação aos acessos a essas mídias, aos aparelhos, sejam eles de controle, enfim, nos mais variados níveis, né, alcances, enfim. A sociedade avança muito rápido em termos tecnológicos, mas em condutas sociais, em termos morais, nós carregamos elementos que nós podemos localizar lá na Grécia Antiga, nós podemos localizar lá no período medieval. Então, é um paradoxo também, né, a questão de que a sociedade é tão capaz de produzir avanços tecnológicos, usufruí-los dentro da medicina, dentro da informática e tudo mais, e no campo social ela se transforma de maneira tão lenta. É como nós colocávamos antes, há quase que uma naturalização do poder do poder físico, ou da superioridade física masculina sobre a mulher. O que daria aos homens, aí também, dentro de uma ideia talvez biológica, de que eles teriam poder sobre esse elemento mais frágil da natureza, que é a mulher.
né? Não justamente quantos homens, essa pesquisa, esses dados até não tem, mas se a gente está falando de no mundo que 1 em cada 3 mulheres foi violentada, qual é o relativo disso em relação aos homens? Né? De modo algum, eu estou fazendo uma apologia que é violência, mas eu estou fazendo só um comparativo de que há uma ideia naturalizada de uma superioridade biológica masculina sobre o feminino. Atualmente também as lutas das mulheres são pontuais em algumas questões como o aborto, a questão mesmo do estupro, onde inúmeras vezes a mulher é vista como a culpada e não como a vítima. Sim. Isso acontece muito. Acontece, isso também tem uma carga histórica, né, sociocultural enorme e que traz elementos bíblicos, inclusive. A questão do estupro, né, a questão do aborto. O aborto é se pegarmos números e olharmos racionalmente para isso dentro de uma política pública, né, de acesso, de benefício ou de mesmo de ajuda às mulheres, de saúde. As questões de saúde. Ele é um dado, ele é agravante, né? Porque a gente se dá por conta de que as mulheres se submetem aos mais terríveis procedimentos ou para ter liberdade e naquele momento não ter o filho. Isso vem carregado, sim, de uma questão religiosa muito forte. E por mais que a gente saiba que tem políticos favoráveis a isso, né, como já passaram pelo Brasil, eles, e que em outras instâncias se colocaram a favor ou simpatizantes a essa, eles jamais vão hoje fazer um plebiscito no Brasil, por exemplo, porque dentro de uma maioria católica, popularmente isso aí seria vencido, e isso aí seria mais um elemento a fragilizar essa luta, né? A gente tem visto avanços, sim, em relação a isso, né? Em relação à violência, como a Lei Maria da Penha, né? Como a Lei do Feminicídio. É uma pena que essas leis tenham que ser criadas século XX, século XXI ainda, que exista necessidade, que exista demanda para essas leis serem criadas, mas que bom que elas são, né? Pelo menos que bom que há um olhar sobre isso. Mas como nós havíamos colocado, há muito ainda o que se caminhar, é uma trajetória muito grande ainda para que sejamos respeitadas como indivíduos, né? Dentro de todas as nossas particularidades e potencialidades. Com essa tua mensagem também, já para a gente finalizando o nosso programa, é preciso que as mulheres tenham consciência de que muito já foi feito e que elas lembrem também, né, o que as nossas antepassadas já fizeram para que hoje a gente tenha direitos trabalhistas, direitos culturais garantidos e que a gente possa também, com certeza, deixar nessa tua mensagem que as mulheres busquem e defendam umas às outras, né, para garantir cada vez mais direitos. Sim, com certeza. É necessário que todas comprem essa briga, né? É necessário que todas lembrem a todo momento os seus filhos, os seus pares, os seus irmãos, das suas qualidades, da sua integridade como um ser humano, né? Da sua importância como um ser humano na formação social, na formação educacional daqueles que estão próximos, né? Antes de qualquer coisa, é importante que a mulher saiba o que veio, né? Que ela saiba se posicionar, que ela saiba se colocar para que ela, sim, a partir da representação, seja vista como um indivíduo igual, né? E que as meninas tenham aí as novas gerações que estão vindo e que estão fomentando muito mais. A gente vê em Passo Fundo movimentos muito grandes, né? Coletivos formados por estudantes que estão fortalecendo isso, que estão levando à discussão essas coisas que há pouco tempo atrás eram inclusive censuradas, né? Professora, obrigada pela tua participação na TV Câmara, pelas informações. Obrigada, eu que agradeço.
Nós encerramos então mais uma edição do programa Câmara Mulher, que hoje falou sobre as conquistas femininas na história. Até a nossa próxima edição.